Portugal tem sido palco de inúmeras transformações, falta de identidade, imigração descontrolada e, neste momento, governados por um desgoverno. Não sabemos muito bem como é que isto vai acabar, mas sabemos que realmente temos muito que fazer e muito que trabalhar. Tenho hoje comigo Afonso Gonçalves. Afonso, que é um ativista, é um comentador político e é também presidente e fundador do movimento Reconquista. Obrigado por teres vindo, é um gosto ter-te aqui. Já acompanhamos o teu serviço público há algum tempo, desde o TikTok, que é de onde nós tivemos o primeiro conhecimento do Afonso, e gostava de começar por te perguntar quem é o Afonso, porque é que começas esta jornada e qual é que é o intuito, o objetivo que tu tens para tudo isto, porque sinto, enquanto espectador, que também estás numa posição um bocadinho complicada. Portanto, tens sido alvo constante de crítica e isso, não é, acaba por ser impactante na tua vida. Sim, antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um prazer e uma satisfação estar aqui. Dar-vos também os parabéns pelo estúdio, que está muito bem montado e realmente é algo refrescante ver novos projetos deste sentido em Portugal. O Afonso Gonçalves é um jovem de 24 anos, acima de tudo patriota, portanto, que ama o seu país e que tudo aquilo que faz é em função desse amor à pátria. Sou um ativista político também, e fundei o movimento Reconquista, do qual sou presidente e líder ao longo dos últimos 14, 15 meses. E como dizes bem, no TikTok muitos dos meus vídeos viralizaram, de Instagram também, ao longo daquilo que foi a Grande Invasão, uma reportagem que eu realizei no início do ano passado sobre a imigração. Depois tenho também feito vários vídeos sobre imigração, sobre outros assuntos, que têm também atingido um grande palco. E é muito engraçado que refiras esse ponto das críticas e de certa forma, ser um alvo e ter o foco da atenção sobre mim. Eu olho para isso de uma forma bastante tranquila e bastante normal. Já me habituei, portanto, tenho que me habituar de qualquer forma, não poderia ser de outra Ou forma. sim, Ou sim, não é? Não há outra forma. Mas é muito engraçado que no TikTok, por exemplo, eu seja banido desta vez. Fui banido há um mês, tinha 10 mil seguidores, pela 12ª vez. Eu já fui banido do TikTok 12 vezes. E não foi por ameaçar ninguém, não foi por faltar ao respeito a ninguém, não foi por apelar à morte ou à violência contra ninguém, não foi por nada a não ser expor a realidade. Expor a realidade. Até há muitos vídeos em que eu nem dou a minha opinião. Portanto, eu nem assumo uma posição ou outra, só exponho aquilo que está a acontecer. E por causa de expor a realidade associada à imigração massiva, eu fui expulso 12 vezes do TikTok. Já poderia ter, se calhar, perto de 100 mil, ou 50 ou 60 mil seguidores, e estou com 2.500 seguidores porque vou na minha 12ª conta. Portanto, isso é bastante demonstrativo do tipo de repressão e silenciamento que acontece a alguém que expõe o problema fundamental na nossa sociedade, que é a substituição populacional e a imigração. quando eu vejo os teus conteúdos nas redes sociais e que eu até vi alguém que diria eu que era de um canal televisivo que até te disse que tu eras um criador de conteúdo e tu até não aceitaste aquilo da melhor forma, porque não é assim que és identificado como criador de conteúdo, e às vezes passa-me se calhar uma sensação, não sei se é errado ou não, é esta a pergunta, de que parece que há aqui o problema aqui são os imigrantes, o problema aqui são outras culturas estarem dentro do nosso país, a conviver connosco. É esse o verdadeiro problema? É somente as pessoas em si? Porque depois fica aqui com uma sensação que tu acabas por ser um bocadinho xenófobo, acabas por ser um bocadinho racista, não é? Não, é uma excelente questão. E acho bastante curioso que tenhas reparado nesse pormenor, porque se calhar muitas pessoas não reparam nos pormenores e nesse muito menos. Efetivamente, quando no fim de uma marcha que fizemos o ano passado, no 25 de Abril, fui entrevistado pela SIC em direto para a SIC Notícias, e a jornalista perguntou-me se eu era um criador de conteúdo. E eu respondi que não, mais do que um criador de conteúdo, eu era um O ativista. ativista. Porque eu não me vejo apenas como criador de conteúdo. Eu sou criador de conteúdo, mas sou também um ativista. Porquê? Porque eu procuro impactar as pessoas, fazer uma mudança na cultura, uma mudança na mente das pessoas, uma mudança no debate público, uma mudança na política, e portanto eu procuro ter um impacto tangível, prático, para lá de apenas criar conteúdo. A criação de conteúdo é uma das várias ferramentas que eu utilizo no meu ativismo, mas fazemos muitas outras coisas, manifestações, ações, reportagens, produzimos também conteúdo intelectual, procuramos também influenciar os partidos e a cultura. Portanto, existe aqui uma grande variedade de estratégias que nós utilizamos e a criação de conteúdo é uma delas. Agora, excelente questão, e permite-me aqui, digamos, esclarecer uma dúvida que muitas pessoas têm em relação ao nosso trabalho. É que nós não somos de todo xenófobos. Aliás, xenófobo até significa ter medo do outro,
Nós não temos medo, porque se tivéssemos medo não nos predispunhamos a estar com as pessoas. Eu até diria o seguinte, até diria que muita dessa suposta elite liberal que controla os meios de comunicação social, que controla a imprensa, eles não tinham a apetência e a disposição para fazer o que eu faço, para ir à rua mais suja do Martim Moniz e falar cara a cara com os imigrantes e cumprimentá-los e dizer-lhes obrigado e dizer-lhes boa tarde. Eu acredito que muita dessa suposta elite, como digo, liberal, teria nojo de ir a essas zonas. Teria nojo de ir a essas zonas, porque muitas vezes eles arrogam-se nesse falso sentido de virtude, nessas falsas demonstrações de virtude como uma mentira, porque eles não são pessoas simples. Aliás, são as pessoas que têm essas ideias, muitas vezes, são as pessoas menos prestáveis, menos humanas, digamos assim. E, portanto, eu tenho muito esse lado humano e esse lado também o demonstro quando entrevisto imigrantes. E se fosse racista, se odiasse imigrantes, se odiasse pessoas só por serem de outras culturas, eu não me predispunha a estar ao pé delas, não é? Acho que também isso é natural. Depois, eu não odeio os imigrantes de todo. Aliás, a posição que eu tenho é uma posição que eu diria que é etnopluralista, no sentido em que eu defendo todas as culturas e todos os povos. E por isso é que acredito que cada povo deveria ter o seu próprio espaço, o seu próprio país, o seu próprio continente, a sua própria zona, para poderem desenvolver a sua cultura e para se poderem expressar da forma que pretendem. E por isso mesmo é que defendo que no nosso país deve ser o povo português a ter a hegemonia cultural, a ter a hegemonia política, a ser soberano no seu país, para que os outros também o sejam no país deles. Portanto, é uma perspectiva perfeitamente pró-diversidade e portanto, pró uma diversidade e uma riqueza cultural e étnica. E, portanto, definiria a minha posição dessa forma. Caramba, com 24 anos, pá, para ele ter vivido e chegado a esta conclusão, o que é que ele viveu? O que é que aconteceu na tua vida? Esta a minha pergunta é: onde é que te dá essa mudança, essa mudança de chip, de agora de repente estás tão efusivo, porque eu sinto nas tuas palavras que és uma pessoa com uma motivação muito grande, e como é que tu chegaste aí? Porquê? O que é que tu viveste? O que é que tu experienciaste? Alguma questão que te tocou pessoalmente, entendes? Parece-me que há aí alguma coisa forte demais que não te permite ficares à margem do que se está a passar. Certo. Certo, mais uma excelente questão. E realmente eu diria que aquilo que me tocou a mim foi o mesmo que tocou a muita gente da nossa geração. E quando digo nossa geração, também te incluo a ti, mas se calhar mais uma geração mais nascida nos anos 2000. Eu nasci em 2000. E a grande diferença, na minha perspectiva, entre as nossas gerações é que nós, vocês também, mas nós um bocadinho mais, fomos ensinados na escola que éramos aquilo que nós sabíamos que não éramos. Então eu faço esta reflexão que nós na nossa geração fomos ensinados na escola que éramos racistas, sabendo que não éramos racistas, quando tínhamos 12, 13, 14 anos. Que éramos machistas, sabendo que não éramos machistas. Que éramos homofóbicos, sabendo nós que não éramos homofóbicos. E isto foi aqui, digamos, um caldeirão de ingredientes que o sistema de ensino colocou sobre nós uma pressão para nos moldar num determinado sentido. E como sabes, a juventude tem esse espírito de rebelião e de que se questionar o porquê de nós sermos obrigados a defender estes valores e não outros. Até podem ser estes os certos, mas porquê é que somos obrigados, literalmente, a defender estes valores e não outros? Porquê é que existe tanto investimento da parte do sistema de educação, da parte do aparato cultural, mediático, da imprensa, para nós termos certas ideias como se fosse uma religião? Eu não sou apologista, por exemplo, vou dar um exemplo da homofobia. Eu não concordo com a homossexualidade, acho que é algo errado, mas eu acho que as pessoas não devem ser odiadas nem criticadas de forma desumana devido a uma condição. Mas porque é que eu tenho de ser obrigado pelo sistema de educação a ter essa ideia e não a ter a ideia contrária? Porque é que existe tanta esta religiosidade, não é? A religião foi-se perdendo tanto, para as pessoas que são cristãs, foi-se perdendo tanto ao longo dos anos na nossa sociedade, mas parece que a religião de outrora foi substituída por outra religião, em que há também um conjunto de padres, portanto, que proíbem as pessoas de dizer certas coisas. Há Doutrinamos há uma doutrina que é sagrada, autenticamente sagrada, que não podes questionar essa doutrina.
Portanto, foi esta reflexão, refletir porque é que me querem obrigar a pensar desta forma. Associado depois a contextos sociais, ver a imigração, os números aqui a imigração chegou, ver o estado decadente a que muitos setores da sociedade chegaram. Portanto, esta reflexão associada àquilo que ia acontecendo à minha volta, permitiu-me pensar que se calhar o caminho não é aquele que querem obrigar-me a seguir. Porque se calhar se fosse bom, não me queriam obrigar a segui-lo. E portanto foi uma questão de autolibertação. Mas não Autolibertação. sofreste nada diretamente. E quando digo sofrer, não estamos a falar. Ou seja, não tiveste nenhuma situação particularmente pessoal, tu ou da tua família, que te levasse a isso. Por exemplo, Efetivamente, imagina que os teus pais perderam o emprego em detrimento da imigração ou perderam o negócio em isso é detrimento uma da. questão interessante. Percebes o que eu te quero dizer? Ou seja, tu não sentiste isso propriamente diretamente, correto? Nunca senti, por acaso. Mas de alguma Senti. forma vês esse cenário para outros e acreditas que isso não é positivo. Claro, claro. Por acaso nunca senti, até porque eu vivo em Lisboa, mas eu não sou de Lisboa, eu sou da zona de Ourém e Fátima. É uma zona que agora já tem muita imigração, mas há 4, 5 anos, 6, 7 anos, que na minha juventude não tinha praticamente imigração nenhuma. A não ser alguma imigração ucraniana, mas que estava perfeitamente adaptada e assimilada na nossa cultura. Portanto, eu não senti nunca consequências práticas na minha vida derivadas da imigração. O que sempre senti foi um sentido de justiça bastante apurado e de refletir sobre aquilo que via à minha volta e de perceber que o caminho que o meu país estava a seguir, o agravamento da imigração, a entrada completamente descontrolada de pessoas de forma constante, com o patrocínio direto desta classe política que já vimos, vê-se em conta que não tem os nossos melhores interesses em vista, foi isso tudo que me gerou um sentido de querer como que vingar o povo português. Um povo que é tão ignorado, que é tão espezinhado, cujos interesses são tão ignorados, que sofre todos os dias com as consequências práticas da imigração. Que eu entrevistei idosos de 80 anos que tinham medo de sair de casa numa aldeia do interior por causa da imigração. Eu entrevistei idosos que tinham medo de sair de casa durante o dia porque tinham medo da imigração e dos indostânicos que eram agressivos. E como é que a nossa elite política apelida este terror, este medo que as pessoas sentem na sua vida? Apelida de sensações. Quer dizer, isto é uma elite política que odeia completamente o povo português. E eu sinto esse dever, e esse espírito de justiceiro, como que, digamos, um Robin dos Bosques, de roubar aos ricos e dar aos pobres, dar ao povo português e dedicar-me a ajudar o povo português. Afonso, eu estou a perceber o que estás a dizer. Claramente que estou a falar com alguém que irá ser um político mais cedo ou mais tarde. Portanto, novamente, não sei se isto é um elogio, se não, ok? Hoje em dia. Mas as valências estão aqui, Ok. a forma como Obrigado, comunicas obrigado. e a forma como te expressas, claramente que está por esse caminho. Obrigado. A minha questão é: o que é que tu vês que pode ser feito de forma diferente e porquê e como? Se calhar temos que olhar isto realmente com dados mais do que se calhar quantitativos, qualitativos, que é qual é que é o impacto que isto tem na minha vida e na vida dos outros. Tu consegues aferir isso? Tu consegues realmente dizer que estamos pior ao dia de hoje do que estávamos há 10 anos atrás, por exemplo? A qualidade de vida das pessoas mudou a esse ponto devido a esta imigração supostamente descontrolada? É porque até os números a mim me afligem. A desinformação hoje aflige-me. Excelente questão, excelente questão. E vou começar pelo fim. Porque é que eu sou tão determinado neste posicionamento? E eu diria que aquilo que conta na vida é a questão mais qualitativa, aquilo que não se mede, aquilo que não é qualificável com números, É palpável, não não é? é palpável. E é isso mesmo. Eu posso ir aos números a seguir, mas começando pela questão mais qualitativa. É isso mesmo que é mais prejudicado pela imigração. Porque a economia de um Estado, a questão financeira, isto melhora-se. Não é mais socialista, é menos socialista, é mais liberal, corta-se os impostos, ajuda-se as empresas, melhora-se a 5 ou a 10 anos. Agora, a cultura e um povo, Até a porque a partir do economia momento é cíclica é cíclica propositadamente, não é? propositadamente. Agora, a cultura de um povo e um povo, a partir do momento em que forem substituídos do ponto de vista demográfico, é para sempre. A extinção demográfica, a extinção de uma cultura, a destruição de uma cultura é para sempre. A economia melhora-se a 10 anos, a 15 anos melhora-se, se for necessário. A Hungria, por exemplo, teve uma economia quase comunista quando esteve sob o controle da União Soviética, no século passado. E hoje tem uma das sociedades mais pujantes a nível europeu, até do ponto de vista social, tem pouca imigração, tem valores familiares, valores tradicionais, é uma sociedade saudável. Ou seja, uh,
passarem por uma economia comunista não lhes foi assim tão prejudicial como é, por exemplo, ao Reino Unido ter passado por uma experiência de multiculturalismo e de imigração em massa. Eu estou a sorrir porque eu estava a pensar aqui na minha cabeça um exemplo próximo onde pudesse haver esse tal multiculturalismo sem ter havido um impacto grande. E a primeira coisa que me veio foi Reino Unido. E tu disseste exatamente o oposto que eu estava a pensar. Que eu estava a pensar assim, pá, Londres, na verdade, Londres, Inglaterra, mas falando em Londres, que é o ponto de maior afluência de turismo e tudo mais, pá, também se não tivesse aquela malta toda ali imigrante a trabalhar, também aquilo não tinha funcionado, porque até o próprio inglês, pá, overtimes e trabalhos que não sejam qualificados, não é para o inglês, para o típico inglês. Percebes o que eu te quero dizer? É como tu ires ao Dubai, por exemplo, tu não vais ver o árabe dos Emirados ali a trabalhar, tu vais ver o indiano, o paquistanês, esses é que vão fazer esse trabalho menos Isso é uma excelente questão. qualificado. Isso é uma excelente questão. E antes de responder a essa questão dos trabalhos, dizer-te que, para terminar este ponto, o que conta na vida é aquilo que não se mede. E é isso que, quando o nosso povo for minoritário no nosso país, quando a nossa cultura for destruída, que é para lá que caminhamos, é isso que vai desaparecer. Aquela cultura portuguesa de ir ao fim de semana à praia e comer um bom peixe e estar na companhia dos amigos e ter uma gastronomia portuguesa, uma música portuguesa, uma forma de estar portuguesa, tudo isso vai desaparecer à medida que a imigração vai controlando mais certas zonas. Vou-te dar um exemplo. Em Odmira e em Vila Nova de Mil Fontes. Era uma estância, digamos, de férias para famílias de norte a sul deste país que no verão iam a essas zonas para a praia. Hoje já não vão. Porquê? Não é por nenhuma razão obscura ou que não se saiba bem o que é. É por causa da imigração que tomou o controle daquelas zonas. Portanto, essa parte da Portugalidade já se perdeu. Há 20 anos havia famílias que iam para aquela zona de férias e desfrutavam das férias. Hoje isso acabou. Já acabou. Porquê? Por causa da imigração massiva. Amanhã vai ser em Lisboa. Aliás, já é. Certas zonas de Lisboa, que há 20 anos eram zonas históricas lisboetas, onde tu ias e comias comida portuguesa, onde tu ouvias fado, onde tu falavas com as senhoras e experienciavas a cultura portuguesa, hoje já não é. Já não acontece. Já não há cultura portuguesa naquelas zonas. E, portanto, isto é um grande risco, é perdermos a nossa forma de estar, a nossa Portugalidade, aquilo que nós gostamos de fazer. E eu percebo que ainda não sintas este impacto no dia-a-dia, mas muita gente sente, se calhar depende da zona de onde vives, mas Eu muita ia gente dizer, sente a culpa é minha no sentido em que eu também vivo um bocadinho à parte do que é, se calhar, a realidade da maioria. certo, Eu não vou trabalhar para Lisboa, por exemplo, eu certo, continuo aqui na margem sul, portanto, só o facto de eu estar aqui mais reservado à minha área local também me permite claro, estar um claro, bocadinho com menos noção do que é a exato, realidade na exatamente. metrópole. Qual é que é o verdadeiro risco disto? Eu percebo o que estás a dizer, que é a identidade portuguesa. Nós já somos um país pequeno, Uhum, uma população pequena, certo, a questão da natalidade está a diminuir, não é? Portanto, convinha que houvesse mais natalidade até para o próprio país, para a sustentabilidade do próprio país uhum, e para não termos que recorrer, se calhar, tanto à imigração e à mão de obra externa. E uhum, até porque estamos a mandar para fora aquilo que certo, é o nosso produto interno, não é? Os nossos mais jovens, não é? isso é Estão a verdade. procurar o seu futuro lá fora por melhores condições económicas, como será normal. Uhum, Mas a minha questão é imaginar se Portugal, de um momento para o outro, começar a ficar menos português, quase olhando um bocadinho para o Brasil. Nós não podemos dizer que o brasileiro é uma raça, não é? Aquilo é uma mistura dentro daquilo que são os indígenas, dentro daquilo que é o africano, dentro daquilo, não é? Há uma sim, sim. mistura. O ADN deles é um ADN muito diluído já. Há algum problema nisso? Eu estou-te a perguntar isto até para Sim, sim, tentar não, mas é uma excelente questão e fazes bem em perguntar. tirar-te daquele prisma de parece que tens alguma coisa contra a diluição do sangue lusitano, da pureza do sangue lusitano. Atenção, tenho muito orgulho, Exato. epá, mas é um orgulho de, está bem, mas quê? Vão meter um quadro na parede a dizer que fomos grandes conquistadores e que tivemos grandes coisas e agora vivemos na miséria porque nem somos bem governados? Não faz muito sentido. Se realmente puder haver uma mescla e conseguirmos tirar de outras culturas, de outros povos e fortificar e crescer e termos mais segurança e termos Sim, sim. mais condições, pá, perfeito, Isso porque não? faz muito sentido na teoria. O problema é que na prática o multiculturalismo já provou que não resulta. E isto é muito curioso que nós, enquanto sociedade, continuemos a insistir naquilo que sabemos que não resulta. Estavas há pouco a falar do Reino Unido e a dizer que não teve assim grandes impactos negativos Teve, na teve, imigração. Teve teve, impactos profundamente negativos. teve. Quer dizer, vou dar um exemplo. Posso-me recordar quando abriram as portas para o leste, por exemplo, quando os polacos começaram a invadir o Reino Unido, isso foi um problema grave.
Sim, 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 sim. Por exemplo, os gangues de Rotherham. Rotherham era é uma cidade no Reino Unido onde houve gangues de violadores em massa muçulmanos que violaram dezenas de milhares de jovens britânicas, praticamente todas elas britânicas, e que foi encoberto não só pela imprensa, como pelo sistema judicial que passou a pente fino, portanto, de uma forma totalmente desinteressada, essas situações. E quem se queixava disso é que era, se fosse preciso, punido e visto como um grande racista e como um grande xenófobo. Hoje em dia, na Alemanha, tu tens casos de jovens que são violadas por imigrantes muçulmanos e não só, e que não lhes acontece nada, porque o sistema judicial entende que isso deve ser entendido como uma parte cultural normal e que não é assim tão grave. Ok, aconteceu, mas não é assim tão grave. Isto nunca iria acontecer há 50 anos. Se um homem alemão violasse uma miúda alemã, ele iria ser punido Mas, Afonso, será isso que correspondentemente. estás a dizer ou será um pouco para manter a cordialidade entre os países dessas culturas, onde tu não queres, de alguma forma, estigmatizar uma nação inteira por culpa do refúgio que está a vir para Sim. aqui? Isto realmente preocupa-me. Por outro lado, também acredito que existam pessoas boas que vêm daí, ok? E que vêm numa de se adaptar à nossa realidade. Não, 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 não. Tu tens imigração que vem efetivamente adaptar-se à nossa realidade e vem se inserir na nossa sociedade, mas seria uma imigração muito minoritária. A maioria dos imigrantes que nós temos em Portugal neste momento é do Norte da África, alguns também da África subsaariana, da América do Sul e da zona do Indostão. E estes imigrantes, o que tu vês é que eles vêm para Portugal e eles não querem nada adaptar-se à nossa forma de ser e de estar. Aliás, eu vou expor em breve uma entrevista a um trabalhador da AIMA que me revelou situações absolutamente chocantes de indostânicos a irem pedir documentos e a irem pedir ajuda já à AIMA e a levarem a mulher. Vou dar um exemplo. Tu Já para agora tirares. explica-me o que é a AIMA. A AIMA é a Agência de Integração, Migrações e Asilo. Este responsável na AIMA, numa entrevista que me deu de forma anónima, disse-me que tu, para fazeres um cartão de cidadão, tens de tirar uma foto à tua face. E quando vêm os indostânicos para tirar fotos à face, como as mulheres têm as burcas, eles pedem para as mulheres tirarem as burcas, os responsáveis da AIMA, porque precisas ter a face visível no teu cartão de cidadão. E eles não tiram, eles não tiram. E existe ali logo conflitos gravíssimos que colocam em causa o trabalho da instituição, porque eles não aceitam que as mulheres tirem a burca para tirar uma foto ao cartão de cidadão. Ora bem, isto é ter um espírito de se adaptar à cultura que o recebe. Estas pessoas não têm. Infelizmente, eu percebo esse sonho e essa visão. É uma visão bonita do multiculturalismo e de sermos todos amigos e de tentarmos entender as diferenças e respeitarmos. Eu percebo isso, faz sentido na teoria. O problema é quando tu olhas para a prática e vês que isso não resulta. Vês que estas pessoas vêm para Portugal e não só não se querem inserir, como têm os seus próprios bairros, têm as suas próprias zonas, não vêm para as nossas zonas, criam sociedades paralelas. No Reino Unido já existe um sistema de justiça paralelo. Portanto, uma justiça da Sharia, portanto, da Sharia Law, da lei da Sharia muçulmana, e uma justiça para os cristãos ou para os britânicos. Portanto, não existe essa iniciativa de se adaptarem, de se inserirem e de se assimilarem à nossa sociedade toda. O que eles fazem é criar zonas à parte, zonas completamente diferentes e manter a sua cultura nessas zonas. E a minha ideia é esta. Estas pessoas têm a sua cultura, foram educadas com aquela cultura, nasceram com aquela cultura, cresceram com aquela cultura. Por que raio é que nós temos de as obrigar a ter a nossa cultura? Nós não temos de as obrigar a ter a nossa cultura. Eles têm de ter a cultura deles. Para isso é que serve o país deles. Para eles poderem expressar e viver a sua cultura. Agora, termos culturas alógetas, antagónicas para com a nossa, no nosso solo, que vêm, por exemplo, vou dar um exemplo, vêm as mulheres como gado ou como produtos sexuais. Eu tenho relatos todas as semanas de jovens que me dizem que são assediadas constantemente, que já tiveram amigas a serem violadas por indostânicos. Eu entrevistei jovens na zona de Vila Nova de Mil Fontes que eram assediadas todos os dias à saída da escola por indostânicos. Portanto, este sonho, esta ideia do multiculturalismo resultar, não resultou. Não resultou. E temos de tirar daí as consequências necessárias. E para terminar este ponto, aquela questão dos trabalhos. Mas precisamos destas pessoas para vir fazer certos trabalhos e para ajudar com a economia. Isto é uma falácia que foi vendida aos povos europeus, ao povo português também, para que eles mais facilmente aceitassem a questão da imigração. Porque os portugueses vão para a Suíça e para a França e para a Alemanha fazer os trabalhos que podiam fazer aqui. Vão trabalhar nas obras, vão trabalhar nas limpezas, vão trabalhar nos cafés. Mas Porquê é que eles não fazem esses trabalhos aqui? Mas um valor É diferente. um valor diferente. Mas porquê é que eles não fazem esses trabalhos aqui? Porque, e dou-te outro exemplo, um senhor idoso veio ter comigo, idoso com 60 anos, quase a reformar-se, veio ter comigo e disse-me que Desculpa, pai. eu trabalho, eu trabalho num idoso, pronto, mais Estou a velho. brincar. Eu trabalho num hotel há 30 anos e sempre recebi mais ou menos o salário mínimo
Agora, com a inflação, eu pedi um aumento. E o meu patrão disse-me: se não quiseres trabalhar por aquilo que estás a trabalhar agora, eu tenho 50 indianos à espera para receber 2/3 do que tu recebes. É por isso que os portugueses vão lá para fora. Porque em Portugal dizem-lhes assim: se não queres trabalhar por 800 ou 900, eu tenho 50 indianos à espera para trabalhar por 800 e 900. Portanto, o que tem de ser feito não é importar centenas de milhares de imigrantes. O que tem de ser feito é resolver o problema na raiz do problema. Eu acredito numa forma de resolver os problemas que é ir à raiz do problema. Qual é a raiz do problema? É que as empresas não conseguem pagar salários elevados porque estão atoladas em impostos. As empresas têm uma burocracia enorme. O que tem de se fazer é resolver este problema, resolver as burocracias, resolver os impostos, fazer com que o Estado pese menos na vida das empresas para as empresas conseguirem pagar os salários melhores aos portugueses que têm perfeita disposição. Os portugueses não são deficientes, não são coitadinhos. Os portugueses são pessoas de trabalho, mas têm de ter um salário digno. Tu, se queres alugar um T1 em Lisboa, pagas 1.000 euros ou 1.100 e recebes 1.000 ou 1.100. Ficas sem dinheiro para comer? Não. Por isso é que vão lá para fora. Mas os portugueses faziam esses trabalhos aqui se lhes fossem dadas as condições para fazer aqui. Os indianos vêm para aqui viver 50 num apartamento, claro que é muito mais fácil receber só 700 ou 800 euros, como é óbvio. Afonso, qual é a solução prática ao dia de hoje? Vamos supor que temos um governo estável, independentemente de quem é que esteja a governar. Não governa sozinho, entre aspas, mas independentemente de quem está a governar, quais é que seriam as práticas a adotar hoje para que daqui a 5 anos nós tivéssemos... Porque eu não vejo aqui mais nada a não ser legislação. Tudo aquilo que tu estás a dizer, por exemplo, como é que nós podemos ter 50, como é que nós podemos ter 50 pessoas externos, estrangeiros, muitas vezes ilegais, a viver num apartamento? Como é que eles conseguiram lá estar? Como é que não se sabe que eles lá estão? Não se sabe que eles lá estão porque todo o sistema está montado para policiar e perseguir a mínima falha legal por parte dos portugueses. Se tu excedes a velocidade por 5 km, chegas logo uma multa à casa. Se tu não tens os documentos todos para abrir uma empresa, não consegues abrir a empresa. Se tu não tiveres os documentos todos para arrendar um apartamento, não consegues arrendar o apartamento. Mas para a imigração, tudo é muito mais fácil. Nessa mesma entrevista que eu vou lançar em breve com um trabalhador da AIMA, ele revelou-me em primeira mão que os imigrantes indo-hispânicos, e não só, os imigrantes, para trazerem a sua família para Portugal, que é o reagrupamento familiar, eles precisam de receber no mínimo 1.600 euros por mês, que é para poder cuidar da mulher e dos filhos. Isto está na lei. Precisam de receber 1.600 euros por mês para trazer a família para Portugal. E a maioria deles, a esmagadora maioria, mais de 90%, recebe só 870 euros, que é o salário mínimo. O que é que acontece? Os órgãos diretivos da AIMA fazem pressão sobre os trabalhadores da AIMA para eles aprovarem as licenças e o reagrupamento familiar, mesmo que não estejam reunidas as condições. Portanto, isto está totalmente virado ao contrário. Enquanto que para um português tu tens um conjunto de burocracias enormes, falando novamente de soluções, não há apoios e verdadeiros incentivos à iniciativa individual. Os impostos são elevadíssimos, as burocracias pesam todos os dias nas vidas das pessoas. Apanhas multas porque estacionas um metro no sítio errado, apanhas uma multa porque andas 5 km à frente da velocidade. É porquê? Porque não és imigrante. Porque se fosses imigrante, podias chegar aqui ilegalmente, ter um contrato de trabalho fictício, não fazer nada, receber subsídios e trazer toda a tua família para cá, mesmo que não tivesse as condições para trazer a família para cá. Porquê? Porque os órgãos diretivos metem pressão sobre os trabalhadores, quer dizer, os trabalhadores estão no seu trabalho normal, avaliam as condições, este indivíduo não tem condições para trazer a sua família para cá, e é obrigado, sob pressão, sobre coação, sobre ameaça, é obrigado a aceitar aquele processo. Isto é, quer dizer, é revoltante que os portugueses tenham tantas dificuldades, tantas burocracias, tantos entraves a fazer qualquer coisa, e para os imigrantes não existem esses entraves. E é isto que me faz pensar, novamente, voltando novamente ao início da questão, é isto também que, digamos, acorda as pessoas para esta problemática. Eu acho que vocês têm um espírito bastante, de bastante apreço pela liberdade, já pude ver isso pela tua conversa. Uma das coisas que acordou muitas pessoas para o Covid foi a questão de ser tão forçada, uma narrativa tão forçada, tão martelada todos os dias na mente das pessoas. Foi isso que fez as pessoas pensar: qualquer coisa não está certo aqui. É a mesma reflexão que eu faço quando eu vejo que há tantos bloqueios a qualquer coisa que os portugueses queiram fazer e tanta facilidade para os imigrantes. Eu não tenho problema nenhum com o imigrante. Ele está a explorar o sistema em benefício dele e da família dele e faz bem, porque eu também gosto de beneficiar a minha família. Agora, quer dizer, é revoltante ver que existem dois
pesos e duas medidas, dois sistemas. Um para os portugueses de gema, os lusitanos, como estavas a dizer, e outro para os imigrantes. E é exatamente daí que vem o problema. Mesmo que existam leis para respeitar, os trabalhadores da AIMA, neste exemplo, querem respeitar as leis, mas são coagidos e ameaçados de que se não respeitarem as leis, de que se respeitarem as leis, perdem os seus trabalhos. Para quê? Para beneficiar a imigração massiva, para beneficiar a imigração ilegal. O que é que está por trás disto? Qual é a vaca sagrada? Qual é o Deus que está aqui? Que faz com que a imigração ilegal, a imigração descontrolada, seja algo tão importante para este regime, em que eles metem tanto investimento ao ponto de atropelar leis, ao ponto de atropelar a Constituição, ao ponto de ameaçar os seus trabalhadores a cometerem ilegalidades. O que é que está aqui? Qual é este Deus que nós ainda não conhecemos? E o Deus, basicamente, é o Deus da substituição populacional. Este regime é um regime cujo valor fundamental é a substituição populacional do povo português. Por exemplo, eu fui expulso da Assembleia Municipal de Lisboa, fui levado pela polícia agressivamente de um auditório em Gaia. Porquê? Porque falei contra a substituição populacional. Este é o Deus do regime. O Estado de Direito, a liberdade de expressão, a democracia são suspensas quando tu falas destas problemáticas. Porquê é que eu sou banido em todo lado, sem cometer nenhuma ilegalidade? Por causa que falo destas problemáticas. Isto é o ponto fundamental do regime. Portanto, se nós queremos ser anti-regime, anti-sistema, temos de combater, expor e denunciar este problema. Porque este é o único problema que, se tu falares dele, tu és banido, tu és perseguido pela polícia, as tuas chamadas são escutadas, a polícia interrompe-te de fazer manifestações legais e pacíficas, como já nos aconteceu no passado, és levado à bruta e agressivamente por PJs descaracterizados à paisana num evento público aberto ao público. Portanto, se este é o Deus do sistema e nós queremos ser anti-sistema, é só sendo contra este Deus. E não podemos ter medo de o fazer. Percebo o que estás a dizer. Não posso dizer que estejas a dizer disparates. Ah, não o posso dizer, mas sinto na forma como tu o dizes que não pode ser bem aceito. É difícil. Mesmo uma pessoa que olhe para ti e diga assim, ok, visto isto e depurando isto que ele está a dizer de uma forma um bocadinho mais suave, tem a sua razão. Mas da forma como tu o dizes, quase que entra logo em choque, mesmo com uma pessoa que possa concordar contigo. É demasiado agressiva a forma como tu o expressas. E atenção, Percebo. não está longe de qualquer outro político a fazer política. Defende os seus ideais com unhas e dentes. A minha questão é que eu olho para isto e digo assim, caramba, mas estamos assim tão mal. É porque não me parece, Percebo. dentro das minhas teorias conspirativas, não me parece que a substituição populacional seja benéfico. Certo. Atenção, posso estar a falhar completamente o prisma da coisa, mas não vejo. Vejo realmente que se calhar há interesses em cumprir cotas, em preencher aqui se calhar alguns requisitos para sermos todos cool e para estarmos todos bem. Portanto, eu vou receber aqui uma data de gente, tu também vais receber e de repente isto amanhã ou depois eles até se vão embora, porque em Portugal até se ganha menos noutros sítios e é só uma porta de entrada, o que é feíssimo para nós, não é? Sermos basicamente estamos a ser usados. Sim. Vêm cá. Uma barriga de aluguer, basicamente. Exatamente. Nesse ponto, eu também me sinto um pouco vexado quando ouço outros a falarem de nós e os próprios cá vêm falarem de nós com esse desrespeito. Não, Portugal é só para 6 meses, um ano e a seguir Incrível. Eu tive bora para o Luxemburgo, bora para a França, bora É. para outro lado qualquer, mas Portugal não é sítio para se ficar. Isto custa-me um bocado a ouvir, como é óbvio. Sim, claro. Até porque depois alguém vai ter que pagar a fatura do que eles fizeram cá, do que eles usaram cá. Totalmente. Agora, por outro lado, também fica aqui um bocadinho renitente, sabes, na situação como está a ser dita e como está a ser E vista. eu percebo isso. E eu dir-te-ia que eu, enquanto político, digamos assim, apelidaste-me de político, eu, enquanto político, prefiro ter convicção a defender estas ideias do que ter convicção, como ao Luís Montenegro ou como ao José Sócrates, a esconder as suas trafolhices. Portanto, eu prefiro falar bem e com convicção e com determinação para defender o futuro do povo português do que falar bem Mesmo que isso te prejudique. para defender trafolhices. Agora, mesmo que isso me prejudique, podem a maioria das pessoas não pensar assim, mas eu vejo os interesses do meu país acima dos meus próprios interesses. Eu quero ser como que uma ferramenta e um instrumento podemos dizer, de Deus, para servir os interesses do povo português. Portanto, mesmo que isso Queres ser a espada? mesmo quero ser a espada.
mesmo que as pessoas não gostem de mim, algumas, outras gostam, mesmo que as pessoas me critiquem, eu estou disposto a isso, não tenho problema nenhum. Porque aquilo que eu não estou disposto é a aceitar, estás a dizer que a situação não é assim tão grave, e eu compreendo o que estás a dizer, mas aquilo que eu não estou disposto é a aceitar que em 2000, 2% da população residente em Portugal era imigrante, e hoje a contar com os já naturalizados e com os ilegais, caminhamos para os 26% ou para os 27%. Eu não estou disposto a aceitar que os jovens portugueses tenham de emigrar para ir criar a sua vida lá fora, e estamos a substituir os jovens portugueses com imigrantes do Indostão, do Paquistão, da Índia, etc. Eu não estou disposto a aceitar que tu não consigas uma casa, mas qualquer indostânico ou outro imigrante vive numa casa no centro de Lisboa perfeitamente confortável. Eu não estou disposto a aceitar que o salário dos portugueses, como eu já dei exemplos, seja estagnado, devido à imigração massiva que traz de uma forma artificial um aumento enorme da mão de obra, que faz com que os empregadores paguem salários mais baixos. Eu não estou disposto a aceitar que tu tenhas zonas do país que já não são portuguesas. Eu não estou disposto a aceitar isso. Portanto, se o preço é ser considerado um pouco extremista, ou um pouco radical, ou um pouco assertivo demais, eu não tenho problema em pagar esse preço. Mas tu és um pouco, és mesmo. Eu diria que extremista depende da tua definição de extremista. Percebo perfeitamente o que estás a querer dizer, porque para mim pode ser extremo e para ti pode não ser. Eu seria extremista na perspectiva em que sou extremamente oposto a este estado de coisas. A minha proposta para o país, aquilo que eu visualizo para o país, é extremamente diferente deste estado de coisas. Portanto, as pessoas que acham que o extremismo é mau, ou que eu sou mau por me definir como extremista, devem pensar se estão satisfeitas com o país que têm neste momento, e se calhar se ser extremamente oposto ao caos, à degradação, ao nojo do país que nós temos neste momento, se calhar se é assim tão mau. Eu acho que não é assim tão mau. Eu prefiro ser considerado um pouco radical e ter um país em que idosos de 90 anos não têm medo de sair da sua casa onde vivia há 50 anos para a rua, do que não ser considerado radical e ter um país onde acontece isso e mais muita coisa. Afonso, tu fundaste, não sozinho, também com o Afonso, outro Afonso, não é? Certo? Fundaste o que se chama agora o movimento, não é? Que é o movimento Reconquista. Exatamente. Que eu vi numa manchete recentemente a dizer ultranacionalistas. O que é que significa isto e se tu te revês nessa adjetivação? Ultranacionalista, o que é que isto quer dizer? Ora bem, só dizer que o Movimento Reconquista foi fundado por mim, por um Afonso também e um Bernardo. Portanto, temos 3 fundadores. Porquê é que eles nos apelidam como ultranacionalistas? Primeiro devemos nos perguntar porquê é que nos apelidam como ultranacionalistas e às vezes até como extrema-direita. Porque o sistema de imprensa, aliás, eu acho que isto não é novidade para ninguém. A imprensa em Portugal é altamente tendenciosa e altamente enviesada. Ao ponto de, repara nisto, ao ponto de nós, Reconquista, somos um movimento legal, um movimento pacífico, um movimento que não faz nada de ilegal, e nós somos apelidados como radicais de extrema-direita, fazendo tudo perfeitamente legal. Eu ouvi até Ora, cânticos a dizer que vocês eram fascistas. Pois, eles dizem isso toda a gente também, até do Chega, que até são um pouco mais moderados do que nós, até dizem isso do Chega, até se for preciso do PSD, eles apelidam de fascistas. Para os comunistas, vivem num mundo tão à parte que para eles tudo o que seja à direita do livre é tudo fascistas. Até o PS são fascistas. Mas, por exemplo, a Climáximo. A Climáximo é um grupo de terroristas, de vândalos, que destrói património público, destrói património privado, atira tinta à cara de um candidato a primeiro-ministro que o podia ter cegado, portanto, podia ter destruído a vida de uma pessoa. São os vândalos completos, os terroristas, e são apelidados de ativistas pelo clima, ativistas por isto, ativistas por aquilo. São convidados para o Jornal da Noite, é-lhes dado tempo de antena nos grandes jornais e nos grandes palcos. Nós, que fazemos tudo perfeitamente legal, nunca destruímos nada, nunca vandalizamos nada, nunca agredimos ninguém, somos apelidados de terroristas, extremistas, extrema-direita. Porquê? Porque é que existe este enviesamento tão grande? Esta tendência para tudo o que é de esquerda é apreciado e aprovado pelo regime, tem o selo de aprovação, e tudo o que é de direita e defende o nosso país é visto como um inimigo ou como um alvo a bater. E voltamos àquela questão do Deus da substituição populacional. Todos os que se opõem à substituição populacional e que são a favor da identidade portuguesa são considerados antissistema e um alvo a abater. E eu não me importo de ser um alvo a abater e de ser considerado antissistema, porque eu acho que este sistema não nos serve. Agora, indo à questão de ultranacionalistas. Nós não somos ultra nada, nós somos apenas nacionalistas e lá está, é mais uma vez um rótulo que nos querem dar para descredibilizar o nosso trabalho aos olhos das pessoas. E, portanto, não... Tu próprio disseste ainda agora que és um bocadinho mais extremista que o que Chega, por estamos exemplo. à direita do Chega.
não diria mais extremistas, mas nós estamos à direita do Chega, no sentido em que nós somos a ala e a facção mais radical fora do partido, com o objetivo de influenciar o partido. Porque nós não queremos um Chega que seja a favor da imigração totalmente, a menos que a imigração seja ilegal. Nós não queremos um Chega moderado, um Chega que negocie com o sistema. Nós achamos que o valor do Chega, o impacto do Chega, a positividade do Chega, é em ser um partido antissistema. Antissistema, que quebra os tabus, que debate aquilo que tem que ser debatido, que é politicamente incorreto. E, portanto, o nosso trabalho é como aquele professor, vá, que sabe o potencial dos alunos e por isso é que critica quando tem de criticar, elogia quando tem de elogiar, mas vai educando os alunos para eles melhorarem o seu comportamento. Nós somos isso em relação ao Chega. E hoje és um movimento que pretende ser um partido ou vais-te Não, não. associar a alguém? Nós não somos um partido, nem pretendemos ser um partido. O nosso objetivo é esse mesmo, é apoiar o Chega, criticando quando temos de criticar, elogiando quando temos de elogiar e procurar influenciar, como disse antes, o Partido Chega e influenciar também o debate político, o debate cultural, influenciar a juventude, acho que é muito importante. E, portanto, é esse o nosso papel, não queremos ser um partido. O único nome que me vem à cabeça a pensar em movimentos, pensaria no movimento de Mário Machado, por exemplo, que parece-me que está muito parecido com aquilo que me estás a dizer agora. Seria possível haver aí uma unificação? Existe alguma coisa relativamente a isso? Não. É Não, porque parece-me que está. existem vários movimentos. Existe também um movimento que é o Habeas Corpus. Ok, que vi agora recentemente também uma polémica aí de. Mas são movimentos de pessoas distintas das nossas. Portanto, nós temos um grupo de pessoas, esses outros movimentos têm outras pessoas, como existem também movimentos de esquerda bastante diferentes, existe uma diversidade de movimentos com estratégias diferentes. Não queremos fazer nenhuma união com nenhum outro grupo, nenhum outro movimento, porque nós temos uma estratégia bem definida, temos as nossas pessoas, o nosso grupo, as nossas ideias e não nos associamos. Aliás, isso é um truque até da imprensa, em associar-nos a outros movimentos que nós não partilhamos dessa ideia. Nós somos o nosso próprio movimento com as Como é nossas que ideias. como é que vocês podem futuramente criar impacto e realmente trazer soluções? Sendo um movimento que não se vai tornar um partido, sendo um Sim, movimento boa questão, que boa questão. teria que se associar a alguém, como é que vocês têm isso planeado? Boa questão. E só para dizer, nós queremos ser julgados apenas por aquilo que nós somos e não por aquilo que os outros são. Ora bem, como é que nós planeamos mudar as coisas? Ah, um pouco como aconteceu recentemente com a questão da remigração. Nós falámos de remigração pela primeira vez em agosto de 2023. Em agosto de 2023. E pela primeira vez em fevereiro de 25, ou seja, passado 1 ano e 6 meses, 1 ano e meio, o Pedro Frazão do Chega falou de remigração no Parlamento. Portanto, é assim que nós queremos trabalhar, é assim que nós queremos influenciar a política. É fazendo um trabalho de ativismo, é fazendo uma pressão cultural, produzindo conteúdo, vídeos virais, reportagens, manifestações, ações. Portanto, toda uma panóplia de ferramentas com o objetivo de influenciar o discurso dos partidos. E neste caso, o Partido Chega, digamos que associou-se a uma das nossas ideias e a uma das nossas bandeiras para o país, que é a remigração, e é dessa forma que nós queremos impactar. Esta ideia que apenas os partidos é que devem ter uma palavra a dizer em como é que a sociedade é gerida, eu não concordo nada com essa ideia. Aliás, eu acho que a sociedade devia ser, a sociedade civil e a juventude devia ser mais reivindicativa. Porque, vou-te dar um exemplo, 66% das pessoas portanto, 66% numa sondagem votaram e disseram que não eram a favor desta imigração que tínhamos neste momento em Portugal e que queriam ter menos imigrantes em Portugal. 66% das pessoas são 2/3. Mas estas pessoas não estão representadas na Assembleia da República. Porque não há 2/3 dos deputados que são contra a imigração, como ela está neste momento. Não há 2/3. Há no máximo 18% não é? Porque por aquela sondagem as pessoas queriam menos imigrantes. E para ter menos imigrantes só há uma forma, que é a remigração, que é, portanto, retirar de Portugal, segundo determinados critérios, imigrantes que estão a mais. Mas independentemente do mérito dessa Um ideia, pouco ao nível do que o Trump um pouco ao começou nível a do que o fazer. Trump começou a fazer, mas independentemente da ideia ser correta ou errada, é um facto que há 66% das pessoas que concordam com essa ideia. E nós devemos nos questionar, não se a ideia é errada ou é certa, porque em democracia não contam as ideias em si, mas o apoio que as ideias têm, e questionar-nos porque é que se 66% das pessoas querem alguma coisa, porque é que só 10 ou 15% do Parlamento, que deveria representar essas mesmas pessoas, é que concorda com essa coisa. Se calhar as coisas estão um bocado viradas ao contrário. Para 2/3 das pessoas quererem muito menos imigrantes e 90% do Parlamento querer muito mais imigrantes. Se calhar está aqui qualquer coisa mal. Eu estava-te a perguntar esta situação de quais é que são quais é que seriam os objetivos do movimento, não é? Porque Uhum. de alguma forma eu não acho que tu estejas
a enfrentar tudo o que estás a enfrentar agora, até porque tu tiveste situações recentes em que, como tu disseste, foste escoltado, para dizer nos melhores Chama termos, simpático. foste escoltado para fora de uma intervenção que foste fazer. Como tu disseste há pouco, e eu já tinha pensado um pouco nisto quando li que eras ativista. Remete-me sempre para aqueles que atiram tinta aos políticos e ainda não te devia tirar tinta. Não sei se não deveria ser algo que tu deverias fazer também, se calhar, para não. Depois, se calhar, para ser convidado para o Jornal da Noite, por exemplo. Possivelmente. E atenção, e mais uma vez, eu estou a brincar com isto e não estou de todo a incentivar ou a dizer que está certo ou errado. Eu acho que realmente nós devemos procurar o melhor para o nosso país em primeiro lugar, porque é a nossa casa, não é? E é aqui que nós, possivelmente, a grande maioria quer continuar a viver e temos que nos preocupar com ela, às vezes até em detrimento dos nossos objetivos e daquilo que nós realmente queremos. Mas nós olhamos para a imigração e se não a sentirmos agora na pele, como muitos sítios que tu referiste há pouco sentem, porque sentem-se inseguros, porque de alguma forma estão a ver os seus trabalhos postos em causa e terem que assumir um papel de submissão face a uma entidade empregadora que diz se não quiseres há outros que o façam, Certo. tirando esses casos em particular, que serão muitos, Sim, sim, sim. mas ainda Não, serão percebo, mais percebo. aqueles que não têm possibilidade de viverem uma vida digna Sim, porque no estão dia... sempre a pensar na conta que têm Certo. para pagar, na inflação, em tudo e mais alguma coisa. Sim, excelente questão e realmente as pessoas sofrem no dia a dia. O que eu te diria é que ahm, portanto, a imigração é a fonte de muitos desses problemas que as pessoas sofrem no dia a dia. Eu vou dar um exemplo das casas. Ahm, tu tens uma média de 20 mil casas construídas em Portugal por ano nos últimos 5 anos e uma média de 100 mil ou mais, só os legais, atenção, fora os ilegais, imigrantes a entrar em Portugal todos os anos nos últimos 5 anos também. Ou seja, tens 5 ou 6 vezes mais imigrantes que precisam de casa a entrar em Portugal todos os anos do que as casas que estás a construir. Isto cria, como é óbvio, uma procura artificial que não se vai reproduzir naquilo que existe no mercado, aumentando assim o preço das casas, tirando as casas que seriam para os portugueses, aumentando as rendas, aumentando os preços de comprar casa, etc. Isto é como uma pessoa que fuma ao longo de anos e anos e anos, se calhar durante a juventude, 18, 19, 20, 25, 30, 35, não sente Não causa impacto efeito. nenhum, mas depois tem grandes problemas a médio e longo prazo na sua vida, até com cancro, até pode morrer eventualmente devido a algumas das decisões que tomou anteriormente. Isto é o que estamos a fazer enquanto país. Eu diria que nas zonas com maior número de imigração, as pessoas já sofrem no dia a dia o problema de imigração, certas zonas onde não podem ir, à noite já não podem sair de casa, não conseguem ter acesso a certas coisas que tinham de antes, porque hoje as lojas são todas lojas de indianos ou de outros imigrantes. Portanto, já existem problemas práticos no dia a dia que as pessoas têm com a imigração hoje. Muitas pessoas de norte a sul do país sofrem hoje com a imigração. De qualquer forma, mesmo que não sofressem hoje com a imigração, existem consequências nefastas a médio e longo prazo. Uma delas é a questão da habitação, outra é a questão do emprego, outra é a questão da segurança. Portanto, todos estes problemas, a própria questão da saúde, Serviço Nacional de Saúde. eu conheço pessoas que trabalham em hospitais que me dizem que a maioria das mães que vão lidar à luz já são imigrantes, que os próprios trabalhadores de origem imigrante muitas vezes são menos competentes, não sei o que eu digo, mas são essas pessoas que o dizem, são menos competentes que os trabalhadores portugueses, que há muita facilidade no acesso ao Serviço Nacional de Saúde por parte de imigrantes que chegam aqui de um dia para o outro, beneficiam desse mesmo sistema, e portanto, sim, os portugueses sofrem no dia a dia na pele as consequências da imigração. Pode não ser algo direto, no sentido em que se eu sair ali à rua e alguém me der um tiro, eu sofro naquele momento, é instantâneo. Pode ser algo que as pessoas não percebem muito bem que aquilo está associado à imigração, porque não param para refletir, estão envolvidas no seu dia a dia, estão focadas nos seus afazeres e não percebem muito bem que aquilo está relacionado com a imigração. Mas se tu és um jovem, não consegues uma casa, não consegues um trabalho normal, bem pago, que te permita ter uma casa em Lisboa ou perto de Lisboa, não consegues ir para os idosos, não consegues ir ao Sistema Nacional de Saúde, tens insegurança na zona onde vives, tudo isto é derivado, não estou a dizer que é 100% derivado, mas é em muito derivado da imigração. A própria Muito tipologia de derivado crime da que tem imigração. havido mais também A mudou tipologia de crime também mudou. fruto dessa imigração? Os crimes mais graves aumentaram imenso nos últimos 3, 4 anos.
a criminalidade geral não é um dado relevante, porque, quer dizer, eu ter uma multa de velocidade é um crime, e basta, ou é uma contraordenação, e basta que mude a lei portanto, do excesso de velocidade para já haver mais ou menos crimes desse género. Portanto, isto flutua muito rapidamente. Mas aquela que é a estatística que conta verdadeiramente é a criminalidade violenta, que aumentou imenso nos últimos 4, 5 anos. E nem toda ela está associada a imigrantes, mas muita delas está associada a imigrantes. E dizem-me assim: mas já existem criminosos em Portugal. Pois, muito bem. Então não precisamos trazer mais que estão lá fora, não é? Eu vou-te dar um exemplo, mais um exemplo da AIMA, de uma situação que está para sair em breve. Esse trabalhador disse-me que tu, para entrares em Portugal e seres legalizado, precisas de mostrar o teu estatuto criminal. E Registro quando? criminal. O registro criminal. E quando passas nesse registro criminal, eles metem-te um autocolante, portanto, no documento. Metem-te um autocolante. O que é que eles fazem? Passam os autocolantes uns para os outros. Então, volta e meia, os autocolantes já estão desgastados, já veem que aquele autocolante foi reutilizado para falsificar um registro criminal limpo, e como existe essa pressão do topo da AIMA sobre os trabalhadores, eles são obrigados, sobre pena de extorsão, sob pena de ameaça, a passar esses processos de pessoas que não se sabe se cometeram crimes nos seus países de origem ou não. Portanto, aquilo que nós propomos para a imigração é que, neste momento, nós temos imigrantes a mais, Reimigração. não há como evitar esse facto, portanto, alguns imigrantes efetivamente têm de sair em função de vários critérios, que têm de ser previamente determinados, e os imigrantes efetivamente têm de regressar, como aliás eles próprios querem. Isto não é um ódio para com os imigrantes, isto não é uma coisa desumana. Se tu fores à rua e perguntares a um indiano, em condições semelhantes, na teoria, no abstrato, onde é que tu preferias viver? Na Índia ou em Portugal? Ele vai dizer que eu preferia viver na Índia, junto dos meus, junto da minha família. Portanto, isto é que é humano, isto é que é uma ética humanista, isto é que é ser caridoso, é desejar que estas pessoas sejam efetivamente felizes. Porque, quer dizer, muitos deles também vivem em condições completamente desumanas em Portugal. E eu não quero isso para os próprios imigrantes. Acho que seriam mais felizes no seu país de origem. Tu agora estavas a falar sobre esta parte da imigração descontrolada e da tal reimigração, em que tu dizes que realmente deveriam ser definidos aqui alguns critérios para se proceder a essa reimigração. Nós tivemos agora recentemente pelo menos dois casos que me vêm à memória. Um de um líder do PCC que foi preso agora recentemente, e talvez congratular a nossa Polícia Judiciária que, por norma, quando entra em ação, acaba por conseguir resolver as coisas. E tivemos também agora, recentemente aqui na minha zona, na zona aqui da Margem Sul, tiroteio no meio da estrada, em que viu-se perfeitamente a pessoa a ser baleada, acho que até pelas costas, Foi e na remorque, não foi? pareceu-me ali Sim, pessoas, africano. pessoas Sim, africanas, sim, portanto, certo. esse tipo Efetivamente. de. Lá está, veio um bocadinho de encontro àquela pergunta que eu te dizia de Criminalidade. a criminalidade e da tipologia de crime que me parece uma tipologia mais grave ainda, com Certo. armas de fogo e com crime organizado. Sim, 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 sem dúvida. Aliás, existem vários dados que indicam precisamente isso, que a criminalidade violenta em Portugal disparou, e, como dizíamos anteriormente, sendo que, digamos que existe aqui uma diferença no tipo de criminalidade perpetrada por diferentes imigrantes que temos em Portugal. Por exemplo, os imigrantes da zona do Indostão cometem crimes mais associados a burlas, crimes mais leves, etc. Enquanto que os imigrantes dos PALOP, portanto, países africanos de língua portuguesa, e do Brasil, estão infelizmente associados a crimes mais violentos. Crime organizado, assassinatos, tiroteios, violações, etc. Por exemplo, o Brasil, Cabo Verde, Angola, estes países, digamos, dos PALOP. Existe um dado muito estranho, que quer dizer, não é estranho, mas que é chocante, e as pessoas podem consultar. Por exemplo, em Sintra, um em cada 50 africanos está preso, acho que é cabo-verdianos está preso, da zona de Sintra, um em cada 50 está preso, enquanto que, se considerar os portugueses, apenas um em cada 459 está preso. Portanto, existe uma grande sobre-representação por parte de imigrantes oriundos dos PALOP. Cabo Verde tem uma maior sobre-representação no crime, o Brasil também, na criminalidade violenta, na quantidade e na tipologia da criminalidade. E portanto existe bastante essa evidência, já foi bastante detectada. E depois há um outro dado, é que muitos dos criminosos que se diz que são portugueses, e que os imigrantes não estão associados ao crime, porque os portugueses também cometem crime, muitos desses portugueses são portugueses de papel, portanto não são verdadeiramente portugueses, muitos nem nasceram em Portugal. Ainda agora foram deportados 80 imigrantes portugueses do Luxemburgo, e a grande maioria eram
oriundos dos PALOP simplesmente têm o cartão de cidadão português e não são verdadeiramente portugueses. Toda a gente sabe que os imigrantes portugueses, Deveríamos mudar essa, o mais... essa forma de se Sem nacionalizar. dúvida, sem dúvida. Hoje em dia, para teres nacionalidade em Portugal, são 5 anos a contar do dia em que tu chegas a Portugal. Não é do dia em que te legalizas, é do dia em que chegas a Portugal. Imagina, chegas a Portugal hoje ilegal. Hoje, mesmo ilegal, mesmo que fiques ilegal 2 anos, já está a contabilizar para obteres a nacionalidade. Portanto, demora mais tempo para... Existem mais alguns critérios para além do tempo? Não, não existe qualquer outro critério. Apenas 5 anos, desde o momento em que estás em Portugal, é apenas um critério de tempo. Não há qualquer outro critério. Podes nem falar uma palavra de português, podes nem saber o que é o hino português, podes não saber nada sobre Portugal, estás aqui apenas há 5 anos, mesmo que a maioria desse tempo seja ilegalmente, e consegues ser cidadão. Lá está, Afonso. Infelizmente aqui depois agora estou-me a rever numa situação de indignação seletiva, ou seja, eu neste momento digo assim, epá, caramba, isso aí não faz sentido nenhum, não acho nada justo. Lá está, como outras coisas, mas eu creio que isto também se representa numa percentagem muito grande da população portuguesa, que é, por mais que eu identifique pontos de concordância, não sinto diretamente na pele, logo descredibiliza um pouco o teu trabalho, que é um trabalho muito importante, que é um trabalho informativo. A tua reportagem que tu fazes sobre a invasão, esta reportagem que tu vais apresentar agora em que falas com essa pessoa da AIMA, tudo isso é muito importante, mas que só vai ter a devida atenção, porque não és o menino que vai ser chamado à SIC e à TVI para falar, só vai ter a devida importância para quem realmente sente isto e para aquele nicho específico que vai partilhar e disseminar essa informação. Até lá, vai ser se calhar o ano na vida política. Faço-me entender aqui. Percebo perfeitamente o que estás a dizer. O que eu diria é que eu acho que a maioria das pessoas já sente no dia a dia as influências nefastas da imigração. E depois diria também que lá está, como disseste antes e bem, nós devemos nos preocupar com o futuro do país e olhar para as coisas de uma forma mais holística, mais abrangente. Repara, mesmo que tu não citas no dia a dia o impacto negativo da imigração, só as centenas de milhares de milhões que são destinadas todos os anos a subsídios para os imigrantes, a observatórios para promover a imigração, a facilitar as ONGs, as ilegalidades que são cometidas, os advogados que são contratados, só o dinheiro que é investido todos os anos em facilitar esta máquina que é a imigração massiva, só esse dinheiro, se fosse retirado desse fim que não serve o nosso país, e se fosse colocado, não sei se tens uma empresa, mas a ajudar a tua empresa, ou a ajudar a tua empresa, ou a dar condições aos portugueses para prosperar, condições a nível de educação, ainda mais condições a nível financeiro, de investimento nas suas empresas. Ou seja, temos de nos questionar também, ok, isto não me afeta no dia a dia, mas será que se o dinheiro, o investimento, todo o foco que é colocado nisto fosse retirado disto e fosse aplicado corretamente como deveria ser, será que isso não me iria afetar positivamente muito mais? Se calhar tens um familiar que vive no estrangeiro, não sei, mas se calhar se tu não tiveres, há uma grande chance de ele ter um familiar que vive no estrangeiro. Será? Se não fosse a imigração massiva a reduzir os salários, a estagnar os salários, a trazer uma procura completamente artificial por casas, será que se não fosse essa imigração massiva a forçar o teu amigo ou o teu familiar a estar lá fora? Será que ele não podia estar aqui em Portugal junto de ti, a estar contigo todas as semanas, a confraternizar contigo? Será que não tinhas a presença dele mais garantida? É uma questão para nos questionarmos. Será que se o Estado não colocasse tanto investimento em promover a imigração massiva, será que havia mais liberdade de expressão? Será que nós, enquanto cidadãos, nos podíamos expressar mais livremente? Será que tínhamos mais segurança? Será que os idosos tinham pensões mais elevadas? Será que as velhinhas não precisavam de sair à rua à noite e ter muitas vezes insegurança em muitas zonas do país? Será que tu podias apanhar um transporte público e ter alguma segurança e não ter aquele transporte em Lisboa completamente atulhado de imigrantes, com um cheiro nauseabundo, com uma confusão enorme? Será que tu conseguias chegar sempre a tempo ao trabalho porque não iria haver tanto trânsito, porque não iria haver tantos TVDs a quebrar as estradas e a criar tanto trânsito? Portanto, temos de nos questionar também, ok, isto não me afeta no dia a dia de uma forma fácil de perceber, mas questiona-te, será que se não houvesse tanta imigração, será que isto era melhor, aquilo era melhor, isto era mais fácil, aquilo era mais rápido? Eu acho que a resposta a todas essas questões é sim. Afonso, é a melhor forma de terminarmos, porque deixaste aqui inúmeras questões que eu gostava, se possível, ver respondidas ou até gostava que comentassem realmente se há respostas e soluções para tudo isto que o Afonso acabou de dizer aqui nesta fase final, que são várias perguntas bastante pertinentes daquilo que é a nossa sociedade e da forma como vivemos. Agradecer-te imenso o facto de ter estado Obrigado. cá, dizer-te que de alguma forma
sou bastante leigo nesta matéria, não sou uma pessoa que está constantemente à procura de informação, até porque eu acho que há muita desinformação e muitos interesses na informação que chegam, então também acabo por perder o interesse que devia ter. Sei que é um dever meu e de toda a gente realmente estar informado, mas infelizmente parece que o polígrafo nem sempre pende para o lado correto. E dizer-te que eu admiro bastante aquilo que estás a fazer, acredito e acredito também que tenhas de alguma forma partilhado o que é o teu core e o que é realmente as tuas expectativas e ambições naquilo que fazes, porque há aqui uma grande responsabilidade para ti e para os teus, porque tu acredito que sejas um alvo fácil neste momento, toda a gente te vai atacar, toda a gente te vai encostar a realidades que não, se calhar não são as mais fáceis, e acho isso, pá, acho isso bom, acho isso inspirador até, identificando mais ou menos, realmente acho que é necessário. Se a tua conduta é essa, se não estás para aí realmente a tirar tinta a ninguém e faz o teu ativismo de forma legal, justa, dentro daquilo que é o teu direito enquanto cidadão, parabéns, continua assim e logo veremos se realmente tu vais ser o político que eu acredito que tu vais ser ou se outros caminhos seguirão para ti. Obrigado por teres vindo, muito sucesso para ti e estou à espera então de ver essa tal nova reportagem que já mencionaste aqui que irá sair. Para realmente ter acesso a essa informação que nos deste aqui algum. Muito bem. Muito bem, para concluir, dizer apenas que efetivamente há muitas pessoas que criticam muito o nosso trabalho, mas há muitas mais, que apreciam e elogiam todos os dias, e para essas eu agradeço. E aqueles que o não fazem, que se juntem a essas que cada vez estão a crescer mais em recon.pt ou nas minhas redes sociais em Afonso Gonçalves, Twitter, Instagram, Facebook, Telegram. Muito obrigado pelo convite, obrigado a todos. Pessoal, obrigado por terem estado aqui. Eu vou deixar esta informação também na descrição, não se esqueçam. Se gostaram do vídeo, deixem o vosso like, sigam aqui o trabalho do Afonso, deixem nos comentários as vossas opiniões e vamos continuar a trocar uma ideia na aba de comentários. Até à próxima e obrigado.